Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro por estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro e de toda a doutrina espírita e do Evangelho. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos e que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Levando o pensamento na direção do nosso Pai e de Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá para o nosso resumo. Demora um pouquinho para entrar às vezes. Demorando bem hoje. Pronto. Não saiu a tela ainda, não? Saiu. Então vamos para o estudo 13, o capítulo 11, as agressões. Então o Miranda começa dizendo que, para o espírito decidido, a tranquilidade de consciência ante o dever retamente cumprido é o melhor prêmio que ele pode oferecer a si mesmo. Aí Miranda continua falando que esse era o estado que nos dominava, enquanto estavam em curso as tarefas com a família Soares, e que fôramos honrados pela oportunidade de servir. Mesmo quando a memória registrava os fatos com as tintas sombrias de pesadelos, lembrávamos do mestre inconfundível, que dava-nos forças e coragem para prosseguir, sentindo a felicidade de viver entre os dois mundos que se interpenetram. O Espiritismo se nos apresenta como roteiro de segurança para o equilíbrio do espírito do homem, desfazendo as ilusões da matéria e vencendo as sombras transitórias que vedam as visões do mundo espiritual. Apresenta-nos as causas reais e traz, das realidades metafísicas, as soluções morais e vitais para o enigma homem. Sim, porque não são os homens apenas que realizam espontaneamente incursões no além-túmulo, mas, e principalmente, os vitoriosos da sepultura vencida que retornam, cantando a ressurreição da vida. Religião do amor e da esperança, o Espiritismo é o lenitivo para a saudade, ante a ausência dos seres amados, que o túmulo arrebatou, mas não lhes conseguiu silenciar a voz. É também esperança dos padecentes que sofrem as angústias de hoje, compreendendo serem elas o resultado da própria insânia do passado, porém, com os olhos fitos na visão da manhã, que lhes está nas mãos apressar e construir. É a escola de almas que aprendem no estudo das suas informações preciosas e das suas lições insuperáveis a técnica de viver, para fruírem a bênção de morrer nobremente. É o hospital de refazimento para os trânsfugas do dever, que nele encontram o bálsamo para a chaga física, mental ou moral. Todavia, recebem a diretriz de amar e perdoar, a fim de serem perdoados e amados pelos que feriram e infelicitaram. As altas responsabilidades consequentes do conhecimento do Espiritismo formam cristãos legítimos. Neles, não há campo para a coexistência pacífica do erro com a retidão, da mentira com a verdade, da dissimulação com a honestidade, da lealdade com a hipocrisia, da maledicência com a piedade fraternal, da ira com o amor. Compreendendo que ser espírita é traçar na própria conduta o comportamento do Cristo,
Allan Kardec decretou que o aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral, elevação espiritual e renovação mental, com vistas à perfeição que a todos nos acena e espera. Então, aqui entra a primeira observação, que é justamente quando Kardec vai falar nos livros, né, que ele codificou, que ele vai falar exatamente isso que o Miranda fala em cima. Né? Vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, no item 3, no Homem de Bem, ele fala: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outro tudo que desejara que ele fizesse. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. No item 4, os bons espíritas, Kardec vai falar que reconhece-se o verdadeiro espírita, isso aí acho que todo mundo já sabe quase de cor, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, tudo depende da vontade do homem, né, do ser humano. No Livro dos Espíritos, para completar, na pergunta 642, tem Kardec faz: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é o limite, né, o esforço, o limite das forças. E na pergunta 909, para fechar, ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos é sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é só para a gente lembrar que nós temos o esforço é diário, a luta é diária, que a gente tem que ficar conservando com todos esses ensinamentos e conhecimento que a gente já traz do Espiritismo e agora o Miranda está aqui reforçando, né? Então, o Miranda continua dizendo que, sem dúvida, eles sentiam a fragilidade das fracas forças e buscavam na prece o refúgio e na meditação o refazimento, aurindo energias e vitalidade para atravessar bem os dias do trabalho superior no qual eles se encontravam, naquele trabalho que é de ficar aqui na vigília e, né, e depois de dobramento, né? Ele continua falando: pairando sempre todos nós o Espírito do Senhor, convinha-nos não desfalecer na luta. Com tais pensamentos, o benfeitor saturnino elucidou-nos de que as operações espirituais em andamento, com consequente deslocamento do diretor do anfiteatro, em breve se refletiriam entre os demais componentes dos diversos grupos de espíritos infelizes ligados ao mal, de maneira negativa, e que, logo se refizessem do choque, avançariam violentos, tentando uma revanche perniciosa. Convinha que nos mantivéssemos nos padrões do Cristo, para, resguardados, por nossa vez, protegermos os resultados superiores. Então, devidamente esclarecidos e também fortificados, continuamos nas tarefas habituais. Quando, uma semana depois, começamos a experimentar, quase todos nós, os encarnados, singular melancolia e alguns traços de irritabilidade no comportamento. Então, já estavam sendo afetados pela psicosfera que estavam sendo envolvidos, né? Aí o Miranda continua dizendo que eles não ignoravam que algumas das técnicas de que se utilizam os perseguidores dos espíritas são, em diversos casos, o aumento da agressão às suas vítimas, a fim de lhes darem ideias falsas de que a frequência às sessões lhes acarretaram maior dose de sofrimento, inspirando-as a debandar. Então, a pessoa fica pensando que, porque eu estou indo no centro, então está piorando, né? Aí
fica pensando essa ideia falsa aí, inspira que eles parem de ir à sessão, né, espírita, sessão pública. Após isso, esses espíritos que estão atacando cessam a constrição obsessiva, fazendo crer que a melhora decorreu do abandono àqueles compromissos repentinos, para depois voltarem mais ferozes, mais cruéis, mais implacáveis, quando tais pacientes, invigilantes quase sempre, lhes favorecem o campo fisiológico e psíquico com recursos adequados à continuação dolorosa da perseguição insana. Então, eles dão uma pausa na obsessão, aí as pessoas partem para a vida dele normal, achando que tá bem, aí depois eles, geralmente invigilantes, né, continuam fazendo todas aquelas, tendo os mesmos erros e não tendo conhecimento espírita, então fica pior, aí favorecem esse campo para que continue a obsessão, perseguição insana. De outras vezes, eles agem de maneira bem característica. Logo que seus clientes começam a honesta participação no estudo, na tarefa espiritista, eles afastam-se temporariamente, afastam os perseguidores, né? Que aí é sempre um grupo, e permanecem, porém, em contínua vigília. Os incautos logo experimentam a falsa liberação. Fica, tô bem, já tô bem, agora já fiquei bom, não preciso, né? Aí acho que não precisa mais ir. Aí eles reconhecem a desnecessidade do conhecimento clarificador e se dizem comprometidos com programas de outra ordem. Aí já começam a priorizar outros programas, né? Transferindo para o futuro os deveres espirituais. Então, agora eu estou novo, vou aproveitar a vida e deixa ficar na hora que eu aposentar, na hora que eu ficar mais velha, aí pensem o dever espiritual para depois e partem, ligeiros a gozar. Então, afirmam-se reconhecidos, tá? E consideram a coincidência da cura exatamente quando passaram a examinar o problema sob a luz do espiritismo. Mas lamenta as circunstâncias que os obrigam a um temporário afastamento. Então, já saem, agora não posso, sempre tem uma desculpa e se retiram totalmente do convívio ali com a doutrina, né? Quando a questão já lhes parece vencida, sem que as dívidas tenham sido necessariamente resgatadas, né? No caso, as dívidas espirituais, porque nada fizeram por corresponder à confiança da vida, eis que os verdugos perseverantes que os seguem retornam vigorosos e mais constringentes se fazem, com altas doses de brutalidade. Porém, agora os obsidiados não contam com qualquer recurso ao seu favor, considerando que nada providenciaram para a hora da aflição e do desconforto. Não desconhecíamos que em todo o processo de desobsessão, seu Miranda continua falando, se a vigilância, a oração e o jejum moral são condições essenciais, o otimismo e o bom humor não podem ser relegados para trás. Tristeza é nuvem nos olhos da saúde, e irritabilidade é tóxico nos tecidos da paz. Contudo, experimentavam certas sombras psíquicas investindo insistentes, constantes. Eles estavam sentindo que eles estavam sendo atacados, né? Aí foram convocados para uma reunião extraordinária e o Saturnino veio falar com eles, né, bondosamente, ficar divertiu, né, eles bondosamente, conclamando-nos a resistência contra o mal, confirmando a advertência anterior de que as investidas da organização, né, das trevas, logo se fariam sentir, conforme era de se esperar. Que levantássemos o espírito e marchássemos irmanados de maneira a nos sustentarmos uns nos outros, repetindo ainda a fala de Jesus: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20. A oração em conjunto, a reunião de pensamentos, consegue a bênção da fraternidade, e esta, a do socorro recíproco. É muito fácil arrebentar-se uma vara isolada, mas não se pode fazer o mesmo a um feixe. Então, Saturnino esclareceu que a família Soares estava sendo convidada a novas aflições necessárias à própria evolução e a melhor entendimento das responsabilidades imortalistas. E sendo a dor a melhor forma de um homem entender as realidades da vida por enquanto, era bem certo que o sofrimento faria o seu trabalho. Então, como referência aqui, tiveram várias referências que eles deram de vários pedacinhos de cada livro sobre o significado da dor, né? No livro A Gênese, Kardec fala no capítulo 3 que a dor é o aguilhão que impele o espírito para frente,
na senda do progresso. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, o Espírito Amigo, que se fala que é Joana de Ângeles, né? Em 1862, vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E continua falando, não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Há também a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Isso quem disse foi André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 19. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, capítulo 6, Jesus diz para Ismael, Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Vitor Hugo, no livro Almas Crucificadas, psicografado por Dona Zilda Gama, capítulo 7, diz que a dor é a moeda luminosa com que todos neste orbe podem conseguir a salvação perene da alma, o resgate de todos os delitos. E do livro Calvário, ao infinito, ele diz que é a dor o lapidário da alma, e unicamente o seu cinzel destrói-lhe os vincos, tira-lhes as escabrosidades, adelgaça, dá-lhe polimento e facetas que a tornam diamante divino e vivo que o é, luminosa e resplandecente. A dor é, antes de tudo, um argumento superior da vida, a favor dos seus transeuntes a caminho dos céus. O que vai saber é o como a recebemos e convivemos com a sua presença. A dor cessará um dia, quando a humanidade se der conta da sua grandeza de centelha divina e ajustar-se, promovendo conscientemente a sua evolução. Então, dá uma paradinha aí, depois começa outro assunto, e agora vocês comentem aqui o que vocês acharam. Quem aí não passou pela dor? Quem aí não tem a dor em sua vida? E é E como a interessante, dor né? incomoda, né? Como a dor incomoda, Uhum. né? E acho interessante saber passar pela dor, né? Que acho que se você passa pela dor reclamando, murmurando, acho que aumenta, né? Então, até na hora de sentir tanto a dor moral quanto física, né? A gente tem que ter resignação, né? Quando eu Embora às comecei, vezes seja muito difícil, né? quando eu comecei a estudar o espiritismo, e eu era uma pessoa assim muito mais tranquila, muito mais sem preocupações. E eu, quando eu comecei a estudar, eu achei que, poxa, deve ter sido muito boazinha na minha vida anterior, porque eu não sofria, não tinha nenhum tipo de problema mais grave, porque meus problemas eram todos contornáveis, graças a Deus. E aí eu comecei a ter um monte de revertérios, porque aí, é como a Su falou, de repente você vai para uma religião onde a espiritualidade vai te colocar à prova, né? E aí você percebe que quando você começa a sofrer, como a dor dos outros dói muito mais, né? Porque as pessoas ficam, a gente fica sentindo assim, ai, de repente só reclama, só chora, só, né? E aí eu falo assim, meu Deus, por que tanto assim? Será que eu fui tão boazinha ou o Papai do Céu é benevolente comigo, né? E aí eu comecei a passar determinadas coisas que eu não gostaria que ninguém passasse. Mas aí a espiritualidade foi boa para mim nessa época, né? Porque sabendo do que era a espiritualidade, porque que de repente a gente tem que passar por determinadas coisas, eu consegui me consolar muito mais. Eu acho que foi muito mais consolador e a prova não foi tão difícil assim, entendeu? E às vezes você vê a dor do outro, né? Às vezes é maior que a sua. Aí você para e pensa, opa, por Eu que que eu tenho, estou sofrendo, né? geralmente eu vejo muito isso, porque quando a gente está sentindo Também. alguma coisa, está passando por um problema, o nosso problema é o maior de todos, é muito angustiante, e a gente esquece de olhar para os lados, né? A gente esquece de olhar que as pessoas que estão do nosso lado, de repente, estão com uma dor e com um problema muito maior do que a gente, e estão vivendo, tentando viver ali,
E se a gente aquela coisinha do corpo do porco-espinho, né? Se todo mundo chegar perto sem tentar se machucar, fica mais fácil. Eu acho que é assim. Foi isso que a espiritualidade me ensinou muito, muito mesmo. Eu vou falar aqui um negócio. Eu já aprendi essa teoria, embora pareça uma brincadeira, mas hoje em dia eu levo isso para um outro ponto. Diz assim, né? Na vida, quando você resolve o seu problema principal, o seu problema número um, você resolve, o número dois é promovido, entendeu? Então, hoje em dia, eu penso o seguinte: se o seu problema principal não é muito grave, não é assim desesperador, fica com ele, porque você não sabe qual é o número dois. O número dois pode ser muito pior. Isso é uma brincadeira, né? Eu vejo assim, e realmente, quando alguma coisa acontece, eu penso isso. É uma maneira bem-humorada, né, de lidar, mas é uma realidade. Às vezes, aquela coisa que é seu problema principal, como você, como é que é o nome dela? Denise, né, acabou de falar, se torna, né, uma coisa imensa, né? Porque é o problema principal, é o número um, né? Mas se você tiver consciência que vão ter outras, né? Vai ter. A gente veio aqui para resolver questões, né? De diversas, né, naturezas, né? Então, assim, não se desesperar e até, de repente, curtir até um pouquinho o problema número um, que pode ser que a gente sinta até saudade dele no futuro, entendeu? É isso. É, assim, uma forma, mais light de levar a coisa, de pensar e até não se desesperar. Claro que tem problemas seríssimos que isso não cabe, né? Mas em muitos isso cabe. E é uma forma de pensar, não, vou ficando por aqui com esse aqui, não vou me esforçar muito para resolver, não, que pode ser que o número dois vai ser promovido, né? Assim que eu resolver esse, porque é o que acontece. Pode ser pior, mas assim, uma maneira assim de levar a vida mais bem-humorada conosco mesmo, né? No nosso mesmo particular. É isso que eu ia falar. Tem o bem e o mal Pessoal. sofrer, né? A gente vê no Evangelho que tem lá naquele capítulo Bem-aventurados aflitos, que ele fala sobre o bem e o mal sofrer. Então, a pessoa, o que acontece? Poucos sofrem bem, porque poucos compreendem que as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus, de Deus. O que significa isso? Que a gente tem que suportar com resignação, né? Com entendimento, e ainda mais a gente espírita, que nós temos entendimento, que se a gente está passando por aquilo ali, se não foi a gente que provocou agora, a gente tem as causas anteriores das aflições. Então, tem toda uma explicação, que é o que ele fala aqui eu não sei se eu cortei, porque eu andei tirando, estava muito grande, e eu cortei um pouquinho. Ele tem um momento que ele vai contando várias coisas e acontecimentos na nossa vida, e ele fala exatamente isso, que se a gente tem noção que passou, né, essas situações, ele fala que eu li sim, ele fala aqui que a gente fala, não ignorávamos, peraí, ele comenta aqui que a gente tem que estar na luta diária, né, antes, e fala que a gente entendeu, compreendendo o que é ser espírita. Aliás, o Raul Teixeira fala que ser espírita não é para quem quer, é só para quem aguenta, né? A gente tem aqui todos, até a Denise falou, poxa, antes a mais light é para quem aguenta. Então ele fala, a gente sofre nossas angústias hoje, compreendendo serem elas o resultado da própria insânia do passado. Só que agora, com o nosso ponto de vista diferente, com os olhos na visão no amanhã, né? Aí a gente sabe que está nas nossas mãos semear, construir melhor. Então, deixa a gente está agora, vamos lá colher, né, o que a gente semeou, mas vamos começar a semear essa vida aqui agora, nessa existência, vamos semear logo o que vem para amanhã.
porque depende só de nós. Agora, não adianta ficar se lamentando, murmurando, como várias vezes coloca, né? No livro dos Espíritos fala, então suportou sem murmurar. Fala, nem murmurar a gente não pode. Não pode nem isso. Tem que se suportar com força. E é o que está acontecendo? Esse início do capítulo aqui, o Miranda está colocando que eles estão sofrendo, estão encarnados, e estão sofrendo as pancadas e estão se sentindo irritadíssimo, está sofrendo problema na família. Tem um momento que ele fala lá que até dentro do grupo familiar eles estão sofrendo, porque vão sendo atacados, e ataca todo mundo, ao seu redor também, para te desestabilizar. Então, em algum momento que você está conversando, daqui a pouco uma pessoa da família fala uma coisa que não tem nada a ver e te dá uma resposta ignorante, você pensa, poxa, por que ela fez isso? Não é? Vamos pensar bem se é ela que fez isso? Ou foram as vibrações que ativaram aquilo na pessoa e a pessoa jogou para você justamente para te pegar, para te forçar a responder da mesma maneira. Então, assim, e a gente acaba caindo no jogo, porque você está ali, aquelas vibrações, aqui não tem nenhum santo, né? Nenhum anjo, então a gente vai na vibração e daqui a pouco a gente cai naquela vibração e responde sem querer, às vezes de uma maneira ruim. Então, é isso que ele está falando aqui no início, que eles estão sendo atacados, mas o Saturnino avisou que isso ia acontecer e que eles têm que prestar atenção, que tem que ficar focando o tempo todo. Oração, meditação. O que é a meditação que ele fala? Eu sei que a meditação nossa é a gente abrir a conexão direto o tempo todo. Não só orando, mas também em momentos que a gente pare para perceber, você se perceber, né? Você ver o que você está sentindo, aquele lance do autoconhecimento. Você ficar em silêncio, perceber você nesse momento, o que você está sentindo para você justamente ver se não está tendo influência. Porque quando a gente detecta a influência, quanto mais sensível e perceptivo a gente fica, à medida que o tempo vai passando, nós começamos a detectar mais fácil essas influências. Então, você percebe direitinho que você mudou o pensamento. Você fala, por que eu estou pensando nisso agora? Porque nós estamos com essa condição, nós estamos mais conscientes. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue perceber isso. Então, para ficar alerta, como ele coloca ali, oração, você está em meditação e está mantendo-se, e ele grato o tempo todo, né? Está participando de um evento daquele que ele se sentia super bem, apesar dos pesadelos que ele comenta lá, né? Bia, pode falar. Então, só para ilustrar, né, Su, um exemplo aqui para gente. Lembrei do espírito Marcel, se eu não me engano, que é do livro Céu e Inferno, né? O exemplo dele, para mim, é maravilhoso, porque ele era um espírito tão evoluído, né? Ele é criança, né? E sentia dores artroses, né? E o médico perguntou: Poxa, você não dá um gemido nem nada? Aí a resposta dele foi linda. Ele falou assim: Não, eu fico quieto para não incomodar os meus irmãos que estão à minha volta, né? Os outros pacientes. Olha só a evolução desse espírito, né? Olha a resignação dele. Aí me lembrei desse exemplo agora para trazer aqui para gente, né? Lembrei É também muito agora. bonito. Então, peraí que está 6 E minutos. o que a gente não pode esquecer, que a Suta comentou, são os ataques constantes, né? Aquele negócio que te ataca e você responde, né? Essa semana mesmo, eu estava muito mal, até falei para a Sussu, estou muito mal, eu estou tomando um remédio, estou tomando isso. E aí eu não estava com vontade de comer, liguei para o meu filho e falei assim, filho, pede um galeto para a mamãe, para no nesse negócio, como é o nome que chama pelo celular, eu nunca acerto aquela porcaria, né? iFood? iFood. Aí ele falou assim, mãe, o que que você quer? Por que que você quer comer galeta? Após como tem uma comidinha gostosa na tua casa, tem não sei o quê. Aurélio, eu não estou com vontade de pegar a comidinha da minha casa, pede uma comida. Mamãe, olha lá na geladeira, vê o que que você... Pum, bati o telefone na cara dele. Por que que eu fiquei tão focada? E aí, eu fico aí porque ele não quer que eu engorde, que ele quer que eu come a comida mais saudável do que... Aí depois eu falei, meu Deus, sabe? Aí eu lembrei, tá, vai tomar um banho. Se você quiser ir na rua, vai na rua, compra uma comida, uma outra comida, se você não quiser essa. Mas aí eu falei assim, realmente, isso é aquele negócio, aqueles ataques que vêm e que você se deixa envolver e na hora da resposta, não é verdade? É muito brabo isso, é muito brabo. Nem sempre a gente consegue pensar e não responder, né? Tem uma hora que ele fala aqui também, que eu estou procurando para ver, ele comenta que a gente tem que estar com oração e tudo, mas ele fala da tristeza, né? O que que ele falou? Ele estava se sentindo fraco, as forças, e aí eles tinham e falou que iam ter aumento da agressão das vítimas.
Aí ele fala, olha, todo o processo de o Miranda está comentando, não desconhecíamos que em todo o processo de desobsessão, se a vigilância, a oração e o jejum moral são essenciais, o otimismo e o bom humor não pode ser relegado para trás, porque a tristeza é nuvem nos olhos da saúde e irritabilidade é tóxico nos tecidos da paz. E eles continuavam experimentando sombras psíquicas, investindo insistentes e constantes. Então você vê que sim, a gente tem que lembrar disso também, para a gente começar a procurar coisas que colocam a gente para cima, né? A ver o otimismo, o bom humor, entendeu? Porque se você ficar triste, você se deixa triste, daqui a pouco você está em depressão. E aí, então, se fica de mau humor, tá irritabilidade, a hora que você falou aí, respondeu com mau humor, né? De mau jeito, porque a gente acaba se conduzindo para, né? Se você não pega, puxa para o lado positivo, da vibração positiva, você cai na vibração negativa. Então, a gente tem que prestar atenção sempre aquela história do verdadeiro, olhai, vigiai e orai, que é o pensamento de sempre. E por isso que eu falo, vamos vigiar os pensamentos. Percebe que você está com um pensamento diferente, aí pode estar tendo alguma influência. E aí, está colocado aqui, não era nem com eles. Não era nem obsessor deles, eles estão atacando e nós todos aqui somos trabalhadores espíritas. Então, eles podem nos atacar a qualquer momento, porque ele falou, vocês vão ver agora depois no próximo, na continuação do capítulo, vai ser atacado à toa, porque ele falou, ó, vão ficar vigiando vocês são espíritas, então vão continuar atacando, porque eles querem que a gente desista da atitude. Não são nossos obsessores particulares, são os que estão por aí, infelizes, nossos irmãos, para lembrar sempre, né? Pensar neles com compaixão, né? Lembra, sempre fazendo orações, pedindo que eles sejam socorridos, amparados e que sejam levados para locais de auxílio, porque é isso que precisam, porque não adianta, quanto mais a gente fica... Se a gente deixa o campo aberto, a gente puxa, né? Isso aí. Exato. Se a Né? gente vai... Você que vai atrair, a gente sabe disso. Não tem Pois esse negócio deles virem atacar a gente à toa. Eles atacam, mas eles pegam onde? No calcanhar, que a gente já quis, que eles sabem que a gente tem aquilo ali. Eles vão cutucar até você, que já tem um pouco de irritabilidade, falta de paciência natural, de outros, né? De outras existências que você foi péssimo para isso, ainda está guardado na gente, eles vão cutucar ali. Então a gente tem que prestar muita atenção sempre nesse assunto. Porque toda vez que a gente estiver saindo deixando as emoções nos dominar, né? A gente tem que pensar nisso, ó, eu estou deixando ir. Então, o que eu estou sentindo agora tem que manter um controle. E aí você tem que fazer várias, existem alternativas, terapias, e meditações, orações, como ele fala ali, para que a gente possa fazer um jejum moral, como ele chamou, né? Que seria a pessoa também cuidar dos pensamentos, para que a gente possa tentar segurar e refrear aquilo ali no momento que está sentindo. Porque a ideia não é atacar. Você pode até estar sentindo uma raiva, alguma coisa. Você tem que perceber aquilo em você, como a gente tem feito nos exercícios de autoconhecimento, percebe aquilo chegando e você pensa, ó, meu corpo está agindo assim. Aí você tem que fazer um movimento de deixar aquilo passar. Se está te agitando, você já faz um relaxamento, ou se está deixando para baixo, para ficar deprimido, você levanta, vai fazer algum movimento, vai ouvir alguma coisa que você possa distrair, para não ficar deixando dominar. Aquela emoção que está dominando sua mente, que é a resposta do seu corpo, mas ela pode estar sendo uma influenciação, está sendo uma inspiração dos nossos irmãos que estão com a gente. Então, é sempre prestar atenção nesse assunto. Um minutinho. Quem mais tem alguma coisa de 1 minuto para falar? Senão a gente vai ter que trocar de sala. Vou passar lá a coisa. Mais alguma coisa? Deixa eu botar o link para lá, senão vocês não entram. Então, vamos passar para outra sala. A gente vai continuar o resto do texto. Já começa com o resto do texto, tá? E a gente comenta o resto lá. Tchau, até já. Tchau.